Amém. Os irmãos não fazem ideia de como isso impacta o coraçãozinho das nossas crianças. Essa reflexão fica marcada para toda a vida. Amém? Vamos refletir na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 34. Lucas, capítulo 12, versos 22 até o 34. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Todos já encontraram? Nós vamos dar sequência ao ensinamento da palavra do Senhor. Nós estamos expondo a subida de Jesus para Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde lá na frente a gente vai refletir sobre todo o sofrimento, a entrega, a crucificação, a ressurreição de Jesus. Hoje de manhã nós refletimos um pouco sobre a Páscoa, lembrando que a Páscoa nossa é diferente da Páscoa judaica e, consequentemente, é muito diferente da Páscoa celebrada pelo mundo. Na realidade, a nossa Páscoa a gente celebra uma vez a cada domingo, quando nós sentamos à mesa e para a ceia do Senhor. Cada domingo que a gente senta à mesa, que a gente relembra esse memorial tão importante, que é participar do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos celebrando a morte dele até que ele venha. Então, uma vez por mês, nós celebramos a Páscoa da nova aliança, a libertação que Jesus fez por nós, não de uma terra nos dando posse de outra, mas para a vida eterna. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, versículos 22 até o 34. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, que não colhem, que não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que vocês se preocupam com coisas maiores? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. Não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o vosso Pai, que sabe que vocês precisam delas, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhe o reino. Vendam seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela sua palavra. Fala, Senhor, conosco mais uma vez. Nos ensina através dela. Nos ajuda, Senhor, a abrirmos mão da ansiedade, a colocarmos isso de lado e aumentar a fé no coração,
para honrar ao Senhor, preocupar com o seu reino, com a sua justiça. Nos ensina mais uma vez pela sua palavra, Senhor. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, alguma vez você já passou fome na vida? Eu digo fome de verdade mesmo. Não é um período sem comer o que você gosta. Não é trocar a mistura por algo mais simples, só para você sobreviver. Não é nada disso. É acordar de manhã e não ter nada o que comer. É ir dormir à noite e continuar do mesmo jeito, porque você simplesmente não teve nada para comer. Eu nunca passei fome na minha vida dessa forma. Eu me lembro de períodos da minha infância de não ter carne no almoço, por exemplo, mas o arroz com feijão sempre tinha. Um pão, um copo de leite, sempre tinha. E Deus ia sustentando a cada dia na minha casa. Eu me lembro de um período em que tiveram muitas chuvas, o mês inteiro chovendo, e um irmão do meu pai, o irmão mais velho, ele trabalhava com olaria, fazendo tijolo, e os irmãos que sabem muito bem, fica num lugar que tem bastante argila, bastante barro, normalmente é na beira de um rio, e tudo ficou inundado, e ele não pôde trabalhar naquele mês. E muitas crianças pequenas, muitos filhos pequenos, não tinham o que comer. Os meus pais eram assalariados, trabalhavam numa indústria e faziam a compra uma vez por mês. E o meu pai e a minha mãe decidiu pegar a compra do mês, dividir exatamente no meio e ficar com a metade daquilo que comprou para passar o mês e doar a outra metade para a família que estava necessitada. E Deus supriu as necessidades durante todo aquele mês. Até o momento em que o meu tio voltou a trabalhar, voltou a recuperar dos rendimentos e pôde comprar. Até o momento em que eles se lembraram e falam, puxa, essa compra era para o mês inteiro, a gente dividiu e sustentou 2 famílias. Por quê? Porque o Senhor estava cuidando por causa da generosidade. Mas a realidade é que hoje ainda existem pessoas que passam fome, que morrem de fome. Gente que se definha, que perde as forças, que não tem o básico para sobreviver. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente falar de necessidades, tendo tudo que a gente precisa, a gente não consegue mensurar na realidade do que Jesus estava falando aqui. Mas o cenário em que Jesus estava vivendo, a realidade onde Jesus estava, falava muito bem sobre essas questões. Quando ele diz, não andem ansiosos quanto ao que comer e quanto ao que vestir, ele não está falando a pessoas que estavam cercadas de conforto e porque não tinha uma roupa nova para vestir num domingo, para ir na igreja. Ele está falando a gente que sabia o que era necessidade real, o que era falta de coisas básicas. Gente que não tinha garantia nenhuma se conseguiria comer no outro dia. É disso que Jesus está falando. É isso que o ensino de Jesus está dizendo. E por causa da necessidade daquele povo, o ensino ganharia ainda mais peso, porque ia de encontro com a necessidade real de um povo. Sabe por quê? Porque Jesus não ignorava a necessidade das pessoas. Ele não romantizava a pobreza, mas ele expõe algo mais profundo do que a falta de recursos. O problema de um coração diante da provisão. Esse é o maior problema. Há 2 caminhos errados nesse sentido. Um é o da avareza, que nós refletimos no domingo passado. Quando alguém tem muito e acha que está seguro por causa de tudo que tem, de tudo o que acumulou. Mas o outro extremo também é muito prejudicial. É quando alguém teme porque tem pouco e fica apreensivo em pensar que o pouco que tem pode acabar e não ter mais nada no dia seguinte. Mas no fundo, as 2 realidades têm a mesma raiz. As 2 realidades são plenamente prejudiciais. Um coração que não descansa em Deus.
Um coração que descansa nas riquezas, por um lado, e um coração que está impaciente, que está ansioso, que está temeroso em faltar alguma coisa lá depois. Eu gosto muito da oração de Agur, em Provérbios 30, versículos 8 e 9. Quando ele faz uma oração pedindo a Deus e dizendo o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que eu, estando farto, muito abastado, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Ou do outro lado, empobrecido, eu venha a furtar e profanar o nome de Deus. Senhor, me dá apenas o que for suficiente. Essa é a oração de Agur. E é isso que Jesus está confrontando aqui. Primeiro ele nos alerta: cuidado, a ansiedade revela um coração que não confia no rei. Nós vamos refletir sobre isso dos versículos 22 até o 30. Depois ele nos chama para uma resposta. Obedeça. O rei exige um coração no lugar certo. Versículos 31 a 34. Mas, na realidade, o que nós vamos refletir e que você precisa ter em mente com essa palavra do Senhor para nós, durante a exposição do texto, dá uma olhadinha aqui, é que a ansiedade revela um coração que não confia em Deus. Mas o discípulo é chamado a obedecer ao rei, colocando o coração no lugar certo. E que lugar certo é esse? No reino de Deus. Então, na realidade, a ansiedade é o oposto da fé. A fé eu confio que o Senhor está suprindo. A ansiedade eu estou negando a fé e me preocupando com algo que eu não deveria me preocupar. Porque no final, a questão não é quanto nós temos, é onde está o nosso coração. Então vamos à primeira parte do texto aí, o primeiro ponto, versículos 22 a 30. Mantenha a sua Bíblia aberta. Cuidado, a ansiedade revela um coração que não confia no rei. A ansiedade revela um coração que não confia em Jesus. Por que nós somos tão ansiosos? Já parou para pensar? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Por que tanta insegurança? Jesus vai nos ensinar sobre isso. É um ensino de Jesus. Jesus, ele não está mudando de assunto aqui. Primeiro ele trata a hipocrisia, depois ele trata a questão da avareza, agora ele vai tratar da ansiedade. Ele começou ensinando, então, sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora ele está aprofundando, ele está tratando o coração não da multidão, não dos fariseus. Ele está tratando o coração de filhos, ele está tratando o coração dos discípulos para fugirem da ansiedade. Jesus denunciou a avareza na parábola do homem insensato, mas ele não deixa seus amigos sem resposta. Ele agora expõe o outro lado da mesma moeda, a questão da ansiedade. Irmão, se a avareza é o perigo de quem tem muito e acha que as riquezas são a segurança que eles precisam, a ansiedade é o perigo de quem teme ter pouco e por causa disso ele vai passar necessidade. Mas no fundo, as duas coisas nascem do mesmo lugar, de um coração que não confia em Deus. Um coração que quer viver independentemente de Deus. O primeiro acha que é autossuficiente, que não precisa de Deus. O segundo acha que Deus não é suficiente e que não pode confiar que Ele cuidará. E por isso sofre com antecedência. Por isso tenta assumir o controle da própria vida. Por isso que tem tanto medo do que vai acontecer amanhã. Por isso o texto começa com um portanto. Jesus estava dizendo: à luz da loucura de viver para os bens, eu lhes digo, não vivam ansiosos por eles. Não viva ansiosos por causa desses bens materiais. E preste atenção, ele não fala à multidão, ele não fala para o sujeito que interrompeu Jesus para pedir para assumir a posição no lugar de uma divisão da herança.
mas ele está falando para quem? Ele está falando para os seus discípulos. A palavra de Deus não é para ninguém de fora. A palavra de Deus é para nós hoje, para o nosso coração. Isso é decisivo, irmãos. Ele não está tratando de um problema superficial, mas ele está cavando fundo. Ele está tratando um problema de fé, um problema de quem já o segue. E aqui nós precisamos entender bem. Jesus não está condenando o trabalho, o planejamento, a responsabilidade com as coisas da vida. O problema não é o cuidado legítimo, mas o problema é um espírito inquieto e atribulado. Porque na realidade a ansiedade é isso. A ansiedade adoece a alma, porque a gente quer controlar alguma coisa que não está nas nossas mãos. A ansiedade não combina com alguém que sabe que Deus governa todas as coisas. Vai na contramão da soberania de Deus. Não adianta eu falar que Deus é soberano e viver ansioso por causa dos detalhes pequenos da vida que não estão nas nossas mãos para resolver. A ansiedade não é previdência. A ansiedade é incredulidade disfarçada. A ansiedade é quando o coração entra em colapso diante de algo que eu não conheço, diante do futuro. Então Jesus começa a desmontar isso com uma sequência de argumentos que atingem diretamente o coração do discípulo. Primeiro, ele nos leva para olhar para o que Deus já fez. Olha o que ele diz aí no início do texto. A vida não é mais importante do que o alimento. O corpo não é mais importante do que as roupas. Se Deus te deu a vida, se Deus te deu um corpo, você realmente acha que Ele vai falhar em pequenas coisas da sua vida? Quem concedeu o maior? A vida, o corpo, certamente não vai negar o menor, que é o sustento, que é a roupa necessária para a sobrevivência. A ansiedade, portanto, não é uma forma de esquecer da fidelidade de Deus, esquecer o que Ele já fez. A ansiedade é lutar contra o que Deus tem feito, é lutar contra o que Deus pode fazer nas nossas vidas, nas próximas horas, nos próximos dias, na próxima semana, no próximo mês. Jesus continua, depois ele aponta para a criação. Observem duas coisas da natureza. Olhe para os corvos, olhe para os lírios. Ele usa um argumento poderosíssimo contra a ansiedade. Ele fala os corvos, os passarinhos, eles não semeiam, não colhem, não armazenam. E mesmo assim ninguém morre de fome. Sabe por quê? Porque Deus sustenta a cada uma dessas criaturas. Olhe para os lírios, eles não trabalham, eles não fiam, eles não fazem roupa. E eu digo a vocês que nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu tão bonito quanto um lírio do campo. Então vem o golpe. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. O problema, então, não é falta de evidência. O problema é falta de quê? De fé. Por isso Jesus diz, homens de pequena fé. Não é que a fé não existia, é que a fé não estava sendo levada a sério. Quando eu estou ansioso, não é porque eu deixo de ter fé em Jesus, é porque eu não estou levando a sério o Deus que eu sirvo, a fé que eu professo no Senhor Jesus. Porque nós desmoronamos tanto para confiar na palavra de Deus? Por que a gente é tão demorado para ouvir a voz de Deus quando Ele nos ensina? Por que a gente é tão rebelde? Irmãos, a ansiedade é pecado. A ansiedade é falta de fé. A ansiedade é ouvir Deus falando que vai suprir, que vai cuidar, que vai sustentar, e mesmo assim eu estou preocupado com o dia de amanhã. Jesus continua ensinando. Agora ele mostra a inutilidade da ansiedade. Ele pergunta, quem de vocês pode acrescentar um côvado que se quer a duração da sua vida? Isso é, qual de vocês que se for morrer agora,
pode alongar o tempo e dizer, eu não vou morrer agora não, eu vou morrer só em dezembro. Eu vou morrer só em 2030. Eu vou morrer só quando eu tiver meu neto tiver crescido. Só lá que eu vou morrer. Quem é capaz de acrescentar um dia sequer ao curso da sua vida? A preocupação não prolonga a vida. Do contrário, ela prejudica e pode até encurtá-la. O pastor Hernandes Dias Lopes fez um comentário nesse sentido, dizendo que a ansiedade rouba forças, mata a alegria, mina a saúde e, o pior de tudo, enfraquece a fé. Ou seja, você não consegue controlar nenhum presente. Você acha mesmo que você vai conseguir controlar o futuro? Tentar controlar o futuro não é nem possível. E o pior de tudo, tentar controlar o futuro vai prejudicar o seu presente. Jesus vai ainda mais fundo. Ele diz que a ansiedade revela com quem você se parece. Os gentios é que procuram essas coisas, Jesus está dizendo. A ideia de gentio aqui não é um povo que não é judeu, mas é o incrédulo. É quem não conhece Jesus. Quem não tem o Senhor Jesus na vida. Isso é forte. Ele não está dizendo apenas que a ansiedade é um problema. Ele está dizendo que a ansiedade é algo que pertence a quem não foi salvo por Jesus. É viver como se Deus não fosse Pai. Esse é o problema da ansiedade. Um crente ansioso está vivendo abaixo dos privilégios espirituais que Deus nos garantiu. É como ser filho do dono da churrascaria e na hora do almoço, em vez de sentar à mesa do restaurante do seu pai, ele vai para a porta do mercado virar o latão de lixo para tentar encontrar alguma coisa para comer e matar a sua fome. Está agindo como alguém que não conhece o Deus que ele serve, o Deus que ele professa. E Jesus então vai nos levar ao ponto central do texto. Ele diz: vosso Pai sabe das coisas que vocês necessitam. Essa é a base de tudo. Deus sabe, Deus pode, Deus decide o que é melhor. Deus cuida, Deus está presente, Deus supre todas as nossas necessidades. Mas é preciso o quê? É preciso confiar de verdade no Deus que nós servimos. E Deus sempre vai cuidar. Deus sempre vai suprir. Não tudo o que nós desejamos, mas tudo o que é bom para a nossa alma. Tiago, escrevendo sobre isso, ele fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para gastar com os nossos desejos egoístas. Por isso que às vezes a gente não recebe. Mas Deus conhece as necessidades do seu filho. Deus é Pai. Nós não estamos lidando com um Criador distante, mas nós estamos lidando com um Pai presente. Responda com sinceridade. Você dá tudo o que o seu filho pede para você? Tudo o que seu filho pediu para você até hoje, você foi lá e fez exatamente do jeito que ele queria? Mas em algum momento você deixou de dar para os seus filhos aquilo que os seus filhos realmente necessitavam e precisavam? Claro que não. E aí eu volto para aquele texto, né? Se nós que somos pais humanos, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará com ele todas as coisas. Deus provê. Na realidade, Deus é providência. Deus governa a criação. Deus governa a vida. Deus governa todos os detalhes da existência. Então por que a realidade do nosso coração é ser tão inclinado a desconfiar? É ser tão inclinado a tentar controlar as coisas, a viver como que se Deus não fosse suficiente? A ansiedade, meus irmãos, não é apenas emocional, não é apenas uma perturbação da mente. A ansiedade é espiritual, a ansiedade é falta de fé. E isso nos confronta diretamente. A sua ansiedade revela no que você realmente confia. Você pode afirmar que confia em Deus, mas o seu coração
ansioso denunciar uma coisa completamente diferente do que aquilo que você fala. Talvez você confie mais no dinheiro, na estabilidade do emprego, no controle das coisas, do que no Senhor Jesus de verdade. Onde a ansiedade domina, a fé vai diminuindo. Ou às vezes ela nem está presente. Você está vivendo como filho ou está vivendo como um órfão? Jesus diz, vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe. O Pai de vocês conhece. Mas a nossa vida muitas das vezes comunica, eu vou lidar sozinho com isso. Ansiedade não é linguagem de quem tem pai presente. Ansiedade é uma linguagem de filho órfão. Ansiedade é uma linguagem daquele filho que o pai de vez em quando paga a pensão, de vez em quando não paga. Não é uma linguagem daquele pai presente que está todos os dias junto, que apoia, que ampara, que supre as necessidades. Na realidade, nós não somos filhos órfãos. Nós somos filhos do Rei. E muito mais. Você está mais parecido com um discípulo ou com um pagão? É isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus disse que não são os gentios, que são os gentios que vivem assim, não os filhos. Se sua vida é dominada pela preocupação, pelo medo, pela obsessão com o futuro, então nós estaremos vivendo numa realidade que não conhece a Deus de verdade. Isso expõe outra realidade. Talvez sua fé seja mais teórica do que prática. É muito fácil dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas é muito mais difícil viver como quem realmente crê nisso, na prática, no dia a dia. A fé verdadeira, irmãos, ela produz descanso. A ansiedade revela incoerência com a maneira de viver. Mas esse texto não termina em condenação. Glória a Deus por isso. Não é um peso. Talvez você possa até pensar, né? Mas então eu tô distante. Então eu não tenho fé. Porque eu tenho ansiedade no meu coração. Eu luto contra isso, mas às vezes eu não consigo. A palavra de Deus veio hoje para mudar a nossa vida. Sabe por quê? Porque o texto aponta para a suficiência de Cristo. O problema aqui não é simplesmente comportamental. Se fosse só de comportamento, era muito fácil. A gente busca ajuda, a gente se esforça, a gente luta, a gente consegue, a gente arranca de dentro de nós a capacidade para fazer as coisas e melhorar, não é? Isso a gente não pode resolver sozinho. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador está presente. Cristo é o grande exemplo. Se nós, como filhos, temos dificuldade em obedecer o Pai, Cristo obedeceu ao Pai fielmente, até a morte e morte de cruz. Ele viveu sem ansiedade pecaminosa. Ele viveu totalmente entregue à vontade de Deus. E na cruz, ele carregou não apenas o peso dos nossos pecados visíveis, mas ele carregou também a nossa incredulidade, a nossa ansiedade, a nossa tentativa de querer controlar as coisas. Ele morreu para nos dar algo que combate diretamente a ansiedade. Ele nos deu a adoção de filhos. Essa primeira parte deixa muito claro isso no versículo 30. Olha aí no versículo 30. O Pai de vocês sabe que vocês precisam. Meus irmãos, se você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus é seu Pai. O reino é seu. A provisão está garantida. Isso ecoa a declaração de Paulo em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso a questão aqui não é simplesmente pare de se preocupar. A questão aqui é confie na pessoa certa, que ele vai ajudar você a lidar com a ansiedade da vida. Quando a ansiedade vier, volte os seus olhos para Jesus. Realinhe a sua fé no Salvador.
Na sequência do texto, Jesus mostra o que a gente deve fazer. Ele começa com um verbo, com um imperativo. Busquem. Vamos olhar para a continuidade da palavra de Deus aí no ponto 2. Obedeça. O rei exige um coração no lugar certo. Então Jesus, depois de expor a raiz da ansiedade, que é um problema no coração, Jesus agora vai apresentar o caminho da cura. O caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir. Vamos ler novamente os versículos 31 a 34 aí do texto. Versos 31 a 34. Busquem, antes de tudo, em primeiro lugar, busquem o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Olha os imperativos desse texto que a gente acabou de ler. Busquem o seu reino, não tenham medo, vendam seus bens, deem esmola, façam tesouro nos céus. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem de Jesus. A ansiedade é combatida não apenas com reflexão, mas com um realinhamento do nosso coração. Jesus começa com uma prioridade. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui está o centro de tudo. Isso significa fazer do governo de Deus a realidade dominante da nossa vida. Primeiro no coração, depois no mundo ao nosso redor. Mas Jesus avança ainda mais. Não se trata de um interesse secundário, mas do eixo que reorganiza toda a nossa existência. Busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus aqui é viver com os olhos na eternidade, com os pecados perdoados, com o coração transformado, com a vida orientada para a glória de Deus. É colocar os interesses de Deus acima de todos os outros interesses da vida. É buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor Deus cuida das nossas coisas. É simples assim. Quando o Senhor é o meu primeiro pensamento, quando o Senhor é minha primeira atitude, o Senhor continua cuidando da nossa vida. Você já se percebeu que quando a gente está com muito problema, com muita dificuldade, com muita correria da vida, às vezes o que a gente faz é deixar de lado o tempo de comunhão com Deus, deixar de lado o tempo de oração, deixar de lado o tempo do nosso devocional com Deus. No momento que a gente precisaria estar mais perto de Deus, é o momento que a gente prioriza todas as outras coisas para depois buscar ao Senhor. Nós precisamos realinhar o nosso coração. Buscar o Senhor em primeiro lugar é abrir mão de coisas pelo Senhor e para o Senhor. Quando nós cuidamos das coisas, o Senhor continua cuidando de nós. Isso desmonta completamente a lógica da ansiedade. Porque a ansiedade diz, garanta o que é seu primeiro. Mas Jesus diz, priorize o reino, o resto vem depois. Jesus não apenas ordena, ele consola. Veja o carinho com que Jesus trata os seus discípulos. Essa frase do texto é fantástica, o que Jesus diz para os seus discípulos. Ele olha para eles e diz, não tenham medo, pequenino rebanho. O Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Olha que aqui o tom muda. Aquele que ordena é o mesmo que acolhe. Essa é uma expressão única nas Escrituras. Pequenino rebanho. Vocês são poucos, vocês são frágeis, vocês são cercados de incerteza, mas vocês são profundamente amados pelo bom pastor. Então vem uma das declarações mais poderosas do texto. Porque Deus, o vosso Pai,
agradou em dar a vocês o reino. Irmãos, isso aí não é apenas vontade de Deus, é agrado, é prazer de Deus em dar o que é bom para os seus filhos. Deus não dá o reino com relutância, mas Ele dá o reino com alegria. Ele não é um pai que retém, Ele é um pai que se deleita em dar boas coisas aos seus filhos. Isso muda tudo. Se nós já recebemos o reino, por que a gente fica ansioso pelas pequenas coisas dessa vida? Se Deus já te deu o que é eterno, por que você fica tão temeroso com coisas pequenas e temporais dessa terra? Se o maior já foi garantido, o menor não vai ser negado. É aqui que a ansiedade perde todo o seu fundamento. Jesus começa a confrontar o apego ao mundo. Olha o que ele fala na sequência. Vendam seus bens, deem esmolas. Irmãos, veja bem para não interpretar isso aqui errado. Jesus não está falando para você abrir mão de tudo que você tem e distribuir para todo mundo. Não é um chamado universal à pobreza, mas é um ataque direto ao egoísmo. É a gente fazer um bom uso das coisas que Deus nos dá, daquilo que Deus colocou na nossa mão. Isso aqui é o oposto do rico insensato. O rico insensato acumula, descansa a sua vida, a sua segurança nos bens que possui. O rico sensato, ele tem os bens que Deus deu, mas ele aproveita de tudo que o Senhor deu para compartilhar com aquele que necessita. Em vez de acumular, é repartir. Em vez de reter, é compartilhar. O problema não é possuir, mas é viver como se os bens fossem o centro da vida. No reino de Deus você não perde quando você dá, você investe. O problema não é fazer investimento, mas é fazer investimento errado. Mas quando eu invisto no reino de Deus, eu estou fazendo investimento no lugar certo, que sempre dará um bom retorno. Porque tudo que Deus nos dá pertence a Ele, e nós somos bons administradores, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É por isso que Jesus diz: façam para vocês bolsas que não se desgastem. Construa para vocês tesouro no céu. Aqui está a verdadeira segurança. Enquanto os tesouros da terra são vulneráveis ao tempo, à perda, à corrupção, os tesouros do céu são invioláveis. Eles estão fora do alcance de ladrões, de traças. Eles são eternos, são seguros, são indestrutíveis. Quantas das vezes a gente olha para o cenário político que nós estamos vivendo e a gente olha e fala: puxa, olha esse povo com tanta riqueza desviada de corrupção. Está provado, escancarado que é fruto de corrupção e parece que nunca vão ser punidos, parece que nunca vão perder, parece que nunca vão acertar as contas, parece que o poder cada vez se fortalece mais. Mas nós precisamos orar como orou o salmista. Nós precisamos entrar na presença de Deus e ver o final deles. Quando a gente tem o foco no lugar certo, nós vamos redefinir completamente a lógica da nossa vida. A questão não é se você terá um tesouro. A questão é que você precisa saber onde está o seu tesouro. E Jesus conclui com uma sentença que expõe tudo. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É o último versículo. Irmãos, isso não é uma sugestão, é um diagnóstico. É uma constatação. Jesus está dizendo: se o seu tesouro estiver, se o seu coração estiver nos tesouros da terra, você também estará preso aqui na terra. Mas se o seu coração estiver nos tesouros dos céus, você também estará preso às coisas dos céus. Seu coração vai seguir aonde estiver o seu tesouro. Tesouro na terra, coração preso à terra. Tesouro no céu, coração orientado para Deus. O coração não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É um ou o outro. Os irmãos compreendem isso? Ou o nosso coração está na terra,
ou o nosso coração está no céu. Não dá para dividir. É isso que confronta diretamente a nossa vida. Onde está o seu tesouro? Não o que você diz, mas o que realmente controla as suas decisões, os seus medos, as suas inseguranças, as suas prioridades, aquilo que você faz de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes no domingo. Se o nosso coração estiver preso às coisas dessa vida, nós vamos viver ansiosos. Mas se o nosso coração estiver firmado no reino de Deus, nós vamos descansar nos braços do Pai. Essa é a lógica. Você não precisa responder. Você precisa pensar. Se você vive ansioso, preocupado, só pensa em coisas materiais, só fala de coisas materiais, o seu coração está precisando encontrar o alvo certo. Isso explica porque Jesus não começa com não se preocupe aqui. Ele começa com busque. É uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade humana. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar, porque a solução da ansiedade não é tentar esvaziar o coração, mas é preencher o coração com coisas corretas, com o reino de Deus. Mas talvez você possa dizer, né? Mas pastor, não dá. Eu tento, eu luto, eu não consigo. Então a palavra de Deus te convida de novo a olhar para Cristo. Porque ninguém por si só consegue colocar o coração no lugar certo. Teve um escritor do passado que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ninguém consegue colocar o coração no lugar certo sem a ajuda do Espírito Santo. Nosso coração é inclinado a confiar no que a gente vê, a se apegar em coisas que passam, a viver para o presente, para o agora. Mas Cristo veio exatamente para desmontar essa lógica do coração humano. Ele não apenas ensinou sobre o reino, ele é o rei que veio, viveu e nos ajuda a viver dentro dos parâmetros verdadeiros do reino de Deus. Ele viveu com o coração dele perfeitamente alinhado com o Pai. Ele não acumulou riquezas nessa terra. Ele não se apegou. Ele não buscou segurança nas coisas desse mundo. E na cruz, ele fez o maior investimento possível. Ele entrega tudo para nos dar tudo o que nós precisamos para viver. Meus irmãos, em Cristo, você não precisa viver para acumular. Você não precisa viver dominado pelo medo. Você precisa proteger o seu coração, porque o seu tesouro já está garantido. Ele está num lugar que o ladrão não pode roubar. Isso muda tudo. Você não obedece para conquistar o reino. Você obedece porque você já foi agraciado por receber o reino de Deus. Essa é a chave. O coração só encontra o lugar certo quando ele está rendido ao rei certo. A ansiedade, ela vai revelar um coração que está fora do lugar. Mas o reino exige mais do que alívio. Ele exige rendição. Um coração totalmente entregue e rendido a Jesus, que é o lugar certo. No fim de tudo, o ensino de Jesus não é sobre ansiedade, é sobre confiança, é sobre fé. Ou você vive tentando segurar a vida com as próprias mãos, ou você descansa nos braços de Deus. Não dá para ter meio termo em relação a isso. Se o coração está nas coisas, nós vamos viver ansiosos. Se o nosso coração está no reino, nós vamos aprender a descansar nos braços daquele que já fez tudo por nós. Então a pergunta não é como diminuir a ansiedade da vida. A pergunta é, quem governa o seu coração? Hoje você não precisa sair daqui com mais informações, com mais regras, com mais peso nas costas de coisas que você deve ou que você não deve fazer. Você precisa sair daqui com uma decisão. Ou continuar tentando controlar tudo, ou soltar as rédeas da vida e deixar Deus conduzir os seus passos. Que o Senhor continue moldando
a nossa vida e o nosso coração, para a glória e louvor do nome dele. No final das contas, a ansiedade não é um problema do coração. A ansiedade é falta de fé. A ansiedade é depositar a esperança no lugar errado. É deixar de lado algo que nós já recebemos gratuitamente em Deus para viver se esforçando por migalhas dessa terra. Amém? Vamos orar? Vamos orar. O salmista Davi, como nós lemos no início do nosso culto, ele fez o que nós deveríamos fazer. Ele começou a orar: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Senhor, nos ajuda a orar como Davi. Nos ajuda, Senhor, a não ter um coração orgulhoso que fica focado nas coisas dessa terra. Nos ajuda a não andar procurando coisas grandes, mas acomodando as coisas humildes. Nos ajuda, Senhor, a enxergar que o Senhor é maravilhosamente grande na nossa vida e o Senhor está presente. Nos ajuda, Senhor, a calar e sossegar a nossa alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Nos ajuda, Senhor, a ter a nossa alma parecida com essa criança que descansa nos braços da mãe. Nos ajuda a esperar no Senhor. Nos ajuda a viver para o Senhor. Nos ajuda a descansar nos seus braços a cada dia, a cada momento. Senhor, o mundo é mau, mas o Senhor é totalmente bom. O mundo é cruel, mas o Senhor nos agracia com a sua presença, com a sua proteção, com a direção da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ter a fé firmemente voltada para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a descansar o coração no Senhor. Que o nosso coração esteja nas riquezas do céu e não nas riquezas dessa terra. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a viver de acordo com a Tua palavra. Nos ensina para a glória e louvor do Teu santo nome. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.